Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui na frente. Então, os irmãos mantenham o espírito de oração. Amém? Nós vamos ver agora a atualização da palavra profética, tá bom? Referente à última mensagem de domingo passado. A mensagem 24, a última mensagem do alimento diário. Amém? O irmão levou praticamente umas 2 horas para falar a mensagem e eu não pretendo nem chegar aos pés dele. Tá bom? Senhor Jesus, graças ao Senhor. A mensagem 24 é: Simão, pastoreia as minhas ovelhas. Amém. As irmãs, Simão. Os irmãos, Simão. Agora, no lugar de Simão, vamos colocar o nosso nome. Eliezer, pastoreia as minhas ovelhas. Amém. Jesus é o Senhor. Essa mensagem, então, está baseada em João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 25. Mas, como não pode ser diferente, eu gostaria dos irmãos pudessem ficar de pé e nós pudéssemos desfrutar do primeiro ponto da imersão de terça-feira. Amém? Vamos projetar o primeiro ponto da imersão de terça-feira. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Amém. Finalmente tem como... Amém. Começo, para que Ele realiza sua obra em você. Vamos falar em pequenos grupos, amém? Senhor Jesus, finalmente, tem como realizar, o Senhor tem como realizar a sua obra na terra, amém? O que precisamos fazer? Desfrute da vida de ressurreição. Amém. E tem um novo começo. Hoje é o dia do grande começo. Hoje é o dia do Senhor. Amém. Para que Ele realize. O Senhor quer realizar a sua obra. Quer realizar a sua obra em você. Amém. Aleluia. Então, João capítulo 20, versículo 1, fala assim: no primeiro dia da semana, naquele domingo tão especial, um primeiro dia da semana. O que tem de tão especial em esse domingo aqui, o primeiro dia da semana? Esse dia tão memorável é uma mudança na era. Esse dia tão memorável, o Senhor ressuscitou. Ó Senhor Jesus, e esse Cristo ressurreto, Ele quer uma igreja em ressurreição. Cristo está ressurreto e nós precisamos acompanhá-lo em ressurreição. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, aqui Ele se tornou o Espírito. Ele já não está mais em figura humana. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. E a igreja está sendo gerada para ser a sua extensão na terra. Nós somos o quê? A extensão do Senhor hoje aqui na terra. Para fazer a vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele nos deu uma comissão. Amém? Então, vamos para quarta-feira, o segundo ponto. Amém? Vamos desfrutar? Quarta-feira, segundo ponto. Quando Jesus, vamos ler junto, com o Espírito forte, vamos lá. Quando Jesus ressuscitou, Deus o glorificou. Ele se tornou o Espírito da verdade. Recebeu toda a autoridade e foi alçado aos céus e assentado à direita de Deus.
mas, ao mesmo tempo, Ele está aqui com a igreja, como Espírito, pois a igreja é sua extensão e fará a vontade de Deus prosperar na terra. Aleluia! A igreja fará a vontade de Deus prosperar na terra. Podem se sentar. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Ele é o Espírito da verdade, né? E agora nós temos a presença do Senhor a partir do quê? Da sua palavra. E quando Ele esteve com os discípulos após a sua ressurreição, o Senhor se empenhou em fazer com que eles entendessem isso. Ele expunha para eles as Escrituras e abria-lhes a visão através da palavra. Porque o Senhor não estaria mais fisicamente. Se nós queremos hoje a presença do Senhor, nós temos que voltar para onde? Para o Espírito, palavra, Espírito, igual à vida. Amém. Nós precisamos voltar à palavra. Essa palavra viva é o próprio Senhor. Amém. Senhor Jesus. Mas o que mudou de forma prática depois da ressurreição do Senhor? Que tal a gente ver isso nos 4 evangelhos? Que princípios o Senhor deixou para nós vermos que Ele está ali presente, que Ele é a palavra. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 28. Vamos lá, começando de Mateus. Capítulo 28. No versículo 10. Mateus 28, 10. Então fala. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos, que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Irmãos, aqui o Senhor está chamando os discípulos de quê? De irmãos. Lá em João 15:15, lá ele fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Então, primeiro a nossa condição era de servos, mas demos um passo a mais. Depois o Senhor fala assim: agora vocês já são meu amigo, porque vocês conhecem a minha vontade, o meu coração. Já é mais um passo. Mas aqui, quando o Senhor ressuscitou, e agora nós pela fé cremos, recebemos, que tal, quem sabe aí, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós cremos e nós recebemos a vida de Deus. Nós somos filhos de Deus e, portanto, Jesus, como nosso irmão mais velho, nós também nos tornamos seus irmãos. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, temos essa vida. E o Senhor, então, quando ressuscitou, lá no versículo 18, ele fala então para os seus discípulos. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, do Senhor e dessa palavra emana toda a autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus, toda a autoridade me foi dada. Ó Senhor Jesus, quem quer estar debaixo do encabeçamento do Senhor? Diz um amém bem forte. Irmãos, nós temos que estar debaixo desse encabeçamento. Ó Senhor Jesus. E aqui, então o Senhor comissiona a igreja. Qual que é a comissão da igreja? Ide. Fazei discípulos. Ó Senhor Jesus.
E esses discípulos também precisam ser pessoas que estejam encabeçadas por Cristo. Quando nós saímos às ruas, né, ontem de manhã os irmãos saíram para pregar o Evangelho. Nós estamos trazendo as pessoas para debaixo do encabeçamento de Cristo. E assim toda a terra vai sendo colocada debaixo desse encabeçamento. E a autoridade de Cristo vai se expandindo até que o Senhor tenha pleno governo e possa voltar. O Senhor deseja voltar e nós precisamos apressar a volta do Senhor. Então, Ele nos deu essa comissão de fazer discípulos. Senhor, de levar as pessoas a estarem encabeçadas em Cristo. Amém? Senhor Jesus, vamos ver então mais um princípio no Evangelho de Marcos. Amém? Abre para mim quinta-feira, o ponto 3. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Amém. A palavra é confirmada pelo Senhor por meio dos sinais que nos acompanham. Por isso, não é falar da nossa própria mensagem, é transmitir a palavra do Senhor. Não é fazer nossa própria obra, mas executar a ordem que vem pela palavra. A presença do Senhor está na palavra. Ó Senhor Jesus, a presença do Senhor está na palavra. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, aqui mais um princípio de que essa palavra é a palavra de Deus, que é a palavra falada por Deus, é que ela é acompanhada por meio de sinais. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor dá mais provas de onde nós podemos reconhecer e conhecer a sua palavra, né? Ele nos dá a sua presença através dos sinais. Senhor Jesus. Irmãos, em vários lugares se fala de Deus, mas nós precisamos perceber quem é que está falando por Deus. Nós estamos debaixo da autoridade divina. Há alguém que fala por Deus. Nós não estamos falando de Deus. Ó Senhor Jesus, essa palavra que está sendo falada é a própria pessoa do Senhor Jesus. Eu não estou inventando uma palavra para falar para vocês. Essa palavra não é minha. Essa palavra, ela veio do trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, continuemos a identificar mais princípios. Agora, no Evangelho de Lucas. Amém? Em Lucas 24:19. Vamos abrir lá. Estava ali os 2 discípulos indo no caminho de Emaús, né? E de repente o Senhor chegou ali acompanhando eles. E o versículo 18 fala assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E o Senhor perguntou para eles: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Então, vejam aqui mais um princípio. E aqui o exemplo é o próprio Senhor. Ele não era alguém que vinha só para trazer belas mensagens. Ele era alguém que era poderoso em palavra e obras. A palavra, eu quero entregar o tesouro antes, né? Mas o Senhor era poderoso em palavra e obra. Ou seja, ele praticava. Ele não ficava apenas falando. Não era só uma questão de palestrar. Mas havia um equilíbrio aqui no ministério, né?
o ministério da palavra e também o serviço, né, a obra. Então, precisa haver esse equilíbrio. Senhor Jesus, e então, o que é obra? Segundo a palavra que nós temos ouvido. Obra é executar a ordem que vem pela palavra. Quando o Senhor fala conosco, essa palavra é uma ordem. Nós temos que entender que o Senhor está falando, ide, o que eu vou fazer? Senhor, quando eu puder. Não, nós precisamos ir. Nós precisamos ter o coração de discípulos do Senhor. O Senhor está falando conosco, ide, vamos nos levantar e ir. A palavra do Senhor, ela é confirmada em nós quando nós cremos e a praticamos. Essa palavra, Senhor Jesus, é uma ordem para nós. Ó Senhor Jesus, não é eu fazer segundo a minha própria cabeça. Não é eu criar alguma coisa, irmãos. Eu tenho que entender, é o Senhor que está falando. Eu preciso ser fiel a essa palavra. E quando eu creio e pratico, o Senhor confirma através dos sinais. Senhor Jesus. Vamos ler agora o primeiro ponto da sexta-feira. Amém? Primeiro ponto da sexta-feira. Amém? O Senhor quer ter um novo começo entre nós. Primeiro, a palavra profética faz arder nosso coração. E em segundo lugar, ela tem de se cumprir, porque é a palavra que sai da boca do Senhor. Hoje, Jesus quer falar com você. Por isso, abra o seu coração e deixe-o entrar. Ó Senhor Jesus! Amém! Irmãos, essa palavra precisa arder no nosso coração. Ó Senhor Jesus, quando eles estavam ali no caminho e o Senhor falava com eles, o que eles sentiram? Não nos arde o coração? Nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco? Essa deve ser a sensação dessa palavra em nós. Ó Senhor Jesus, e gerar em nós uma vontade de praticar o que nós ouvimos. Ó Senhor Jesus, a presença do Senhor agora está em sua palavra. E essa é a prova, né? A prova disso é que essa palavra está ardendo, está queimando. Amém. Vamos para frente. Amém. E agora, mais um ponto. Nós já vimos que a palavra é o próprio Senhor. Nela tem autoridade de Deus. Nós vimos que os sinais acompanham. Nós vimos que essa palavra arde o nosso coração. E agora nós vamos para o Evangelho de João. Vamos ler sábado, o segundo ponto, né? O segundo ponto da imersão de sábado. Segundo ponto da imersão de sábado. Isso, vamos lá. Vamos viver a vida da igreja em ressurreição. O Senhor deseja que todos nós sejamos sacerdotes e exerçamos nossa função no corpo, não da maneira tradicional ou convencional, mas em novidade de vida. Isto é, a igreja precisa estar em ressurreição. Amém? Em novidade de vida. Irmãos, nós não podemos ficar como os discípulos. Sabe como é que estavam os discípulos depois da ressurreição? Eles ainda estavam na sexta-feira. Eles ainda estavam lá lembrando da morte do Senhor. O Senhor já estava ali no domingo da ressurreição, um novo começo, uma nova era, e os discípulos estavam aonde? Na sexta. Ó Senhor Jesus, vamos sair da sexta-feira, irmãos. Vamos para o primeiro dia, o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor encontrou os seus discípulos, eles estavam preocupados com o sustento. O Senhor tinha ressuscitado, o Senhor tinha falado com eles, tinha aparecido para eles. Depois que o Senhor saiu, Pedro falou, vou pescar. Ele ali, voltou ali, estou precisando arranjar uns peixes lá para casa.
Ó Senhor Jesus. E aí, conclusão, mais 6 discípulos foram com ele na pescaria. Ó Senhor Jesus. Eles já tinham recebido o Espírito, já tinham recebido a comissão do Senhor. O que você esperava que eles estivessem fazendo naquele momento? Pregando o Evangelho. Não é verdade? Eu quero, se os irmãos me dê licença, eu gostaria de compartilhar uma pequena experiência de como isso foi prático na minha vida. Eu, há algum tempo, vinha pensando assim, Senhor, eu preciso arranjar algum jeito de ganhar mais dinheiro, de melhorar minhas condições em casa, porque eu só ando com as minhas contas apertadas, sempre ando no vermelho, né? Sempre ali pagando cartão e tal. E aí, quando a gente menos espera, surge uma situação com o carro, aí tem que ir lá arrumar o carro, aí você passa o cartão de novo. E aí o Senhor me deu a experiência de pegar Covid. Essa Covid se tornou uma sinusite. Essa sinusite, depois entrou uma dengue. E depois da dengue, essa dengue desregulou todo o meu organismo, virou uma bronquite. Essa bronquite virou uma pneumonia. Logo, logo eu estava na UTI. Aí eu falei assim, Senhor, olha aqui. Eu, com todos os meus planos, agora estou impossibilitado de fazer qualquer coisa. De fazer qualquer bico, qualquer coisa. E já não bastasse, já completo 15 dias de atestado. Se eu não tiver misericórdia do embaixador, ele vai me botar no INSS. E depois, para eu receber do INSS, é mais 3 meses para frente. Aí eu fui, falei com o embaixador. Embaixador, será que é possível me dar 7 dias de férias, aí, uma semana, para eu poder me recuperar de tudo isso, né? Estou sarando da dengue, estou aqui. Aí ele falou para mim assim, inclusive ele foi lá na UTI me visitar. Aí ele falou assim, você não precisa tirar férias, você não precisa apresentar atestado médico. Tire essa semana toda de folga. Não bastasse, recebi todo o meu salário normalmente. E quando os irmãos souberam, né, tudo que eu passei, eu recebi 2 ofertas da igreja. 2 ofertas dos irmãos. Irmãos, eu não sei o que ia acontecer com a minha conta de cartão, porque ao mesmo tempo que eu adoeci, adoeceu eu, a minha esposa e meu filho. Então, quando você tem uma situação de saúde, você vai passando no cartão. Né? Você não vai deixar. A saúde é uma coisa muito importante. E eu estou suprido agora. E aí, é a mesma cena do Senhor lá na beira da praia, já com os peixes e o pão. O Senhor já estava me esperando, com o peixe e o pão na praia. O Senhor falou para os discípulos, vocês apanharam alguma coisa? Conseguiram pegar alguma coisa? Não. Joga a rede aí do lado. E os discípulos jogaram a rede e vieram 153 grandes peixes naquela rede. Como reconheceram que era o Senhor? Eles não reconheceram naquele momento que era o Senhor que estava ali. Mas o que aconteceu? O Senhor falou, a palavra se cumpriu. João, é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, o Senhor está cuidando de nós. Tem faltado alguma coisa? Você tem passado por uma situação difícil? Você pode até passar pela situação difícil. Mas o Senhor está cuidando de você. Está cuidando do seu sustento. Agora o que acontece? Muitas vezes, isso vira uma armadilha para nós. Estou precisando trocar o carro. Aí entra num financiamento enorme, gigantesco. Estou pensando em mudar de casa.
outro financiamento. E isso vira uma armadilha do mundo para nós. Porque quanto mais eu entro nisso, eu preciso trabalhar. Aí quero fazer hora extra, tal, quero procurar um benefício maior no meu... Essas coisas são legítimas, mas se essas coisas estão sufocando a nossa vida, impedindo que nós sigamos o Senhor, que nós realizemos a vontade do Senhor, então nós precisamos considerar, porque nós somos os seus discípulos, e o Senhor está cuidando de nós. Ó Senhor Jesus. E aí, o Senhor ali na beira da praia, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Eliezer, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ó Senhor Jesus, não fica distraído, Eliezer, com as coisas terrenas. Ó Senhor Jesus, a sua comissão é cuidar e suprir alimento para os irmãos. A nossa comissão, irmãos, é cuidar e suprir alimentos. Eu já tomei bastante tempo de vocês, amém? Então, eu vou encerrar por aqui, para que os irmãos possam agora formar pequenos grupos, para que a gente possa ruminar a palavra, né? E desfrutá-la e imergir, amém? Jesus é o Senhor.